Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Seja muito bem-vindo a mais um Léo Medrado e os Traíras, esse programa que a gente faz com tanto amor, carinho e aquela dose de trairagem para você. Seguindo aqui com mais um programa da nossa retrospectiva final de ano aqui 2025 do Léo Medrado e os Traíras, com um convidado mais do que especial que já foi um traíra. Júnior Câmara, hoje no Retrô, profissional mais do que gabaritado no nosso cenário pernambucano. Enfim, concedeu uma entrevista com muitos detalhes, uma linha de pensamento muito interessante. O Júnior fala muito bem e tem ideias muito interessantes para o nosso futebol. A gente perguntou um bocado de coisa, claro, fazendo algumas trairagens com o nosso ex-traíra Júnior Câmara, que hoje está no Retrô. Está montando o time do Retrô aí, uma reestruturação que a Fênix está passando. Então a gente escolheu como destaque aqui para o programa de hoje, reprisar, né? Fazer essa retrospectiva com o Júnior Câmara. Lembrando a vocês que esse programa é gravado, é um programa de retrospectiva de final de ano, mas participem, deixem um like, é muito importante, participem comentando no nosso chat. A gente vai de alguma forma tentar interagir com vocês diretamente no nosso chat, mas participem, deixem um like que é muito importante pra gente. Programa de Júnior Câmara no ar pra você, no Léo Medrado e os Traíras Retrospectiva. Lembrando a vocês que a Léo Medrado e os Traíras é um oferecimento da 1010 Materiais de Construção, tá aí pra você. Jardim de Luz Eventos, Carol Esportes, aqui seu time começa ganhando. Centro de Soluções Mameluco e Jairo Rocha para vender ou para comprar. Jairo Rocha é o lugar. E lembrando também, não custa nada reforçar que a gente está no Spotify. Você escuta a gente de graça lá no Spotify. Basta acessar o link que está aí na descrição desse vídeo. E também participe com a gente no nosso chat, mande mensagem, mande aí sua opinião sobre os assuntos que a gente está debatendo aqui e também se inscreva no canal. A gente está com a meta aí de bater 20 mil até o final do ano. Espero que vocês façam essa meta ser alcançada. Um programa todo especial hoje com um convidado mais do que especial, um antigo traíra, eterno traíra. Não sei como é que eu chamo. Júnior Câmara, seja muito bem-vindo aqui ao seu habitat, que foi o seu habitat aqui também. Mas agora você voltou para outro habitat, né? Ele também tem a parte de campo, tinha a parte comentarista, agora ele está só no campo. Me explique tudo isso, Júnior, seja bem-vindo. Primeiro, agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. E, na verdade, eu fui substituto do traíra Roberto Fernandes. Verdade. Né? Verdade. Ele é o verdadeiro traíra, né? Roberto Fernandes não, agora é Dino, como é? Ramon Dino, rapaz, meu amigo. Verdade. O que é que vocês tomaram aí, hein, rapaz? Que negócio foi esse, hein, rapaz? Rapaz, só explicando, né? Eu fiquei no Retrô até o ano passado na categoria de base, coordenando a base do Retrô. Certo. Saí em outubro. E comecei a trabalhar muito com mentoria e consultoria esportiva, que estou trabalhando até hoje. Então, eu faço mentorias e consultorias para clubes e atletas, tanto daqui como de fora. Tenho atletas de fora que eu faço de forma online, né? Certo. E quando foi agora, 2 meses atrás, o Retrô me fez o convite para voltar como coordenador só do profissional. Então, eu não trabalho na base do Retrô. Eu estou coordenando a equipe profissional do Retrô, junto com o Gustavo Jordão, e a gente junto já fez o processo aí de remontagem da equipe do Retrô, né? E aí há uma nova configuração. Saiu muita gente. Houve poucas renovações pontuais. E o que o clube entende nesse momento é que se distanciou um pouco da ideia original do Retrô. E o próprio presidente Laércio, ele entende que entrou um pouquinho nesse caminho dos clubes tradicionais, de muda treinador, Sim. E tenta resolver, mas ele entende que o momento que o Retrô foi vitorioso foi naquele período em que manteve Dico por 2 anos, que teve um processo de construção, que surgiu Alencar, surgiu Hasley. Então, essa é a ideia, é fazer voltar à rota do que o Retrô sempre teve e entender que nos próximos aí, a meta são 2 anos para retornar aí para a Série C e depois seguir o caminho. E quem é o treinador do Retrô? Também, a ideia é essa, promover o treinador da base. Jamerson, e não sei se vai lembrar, mas foi jogador do Santa Cruz, lateral direito, né? Jogou no Gama. Na época que Osmar era lateral, era Osmar e Jamerson. Grande então, Osmar, 2005. Naquele tempo... 2005. Jamerson depois foi pro Gama, rodou muito nos clubes. Aí estava na base, comigo lá o ano passado, e agora a gente promove ao profissional. O Wilton Bezerra, auxiliar dele, né? Então, tem uma comissão técnica que vem da base. Então, essa é a ideia do Retrô. É um clube que vai usar aquela estrutura, promover atletas da base
e trabalhar numa ideia que sempre foi desde o início que Laércio tem lá, né? Então, só para ficar claro, Júnior, você está como coordenador do profissional. Isso. Não participa de negociações, mas participa de avaliações. Isso. Minha parte é parte técnica. Eu paro ali. Então, eu avalio característica do jogador. A gente elencou características por posição. Chegam os jogadores, a gente avalia junto com o Gustavo e a partir daí é só Gustavo. Aí Gustavo trata com o empresário, Gustavo trata com o jogador e Gustavo está nessa parte desse link acima de todos nós. E abaixo vem a minha coordenação, comissão técnica. Meu trabalho, Guga, vai ser muito no dia a dia, observar treino, conversar com o treinador, levar algumas reflexões, observar desenvolvimento individual do jogador, o que está funcionando, feedback para a direção, que muitas vezes está ali Gustavo e Laércio observando o jogo, mas tendo o meu link técnico entre a comissão e eles vai facilitar essa questão. Eu costumava escutar muito, conversar muito com o Laércio, né? E uma das coisas que me chamava a atenção, inclusive, Marquinhos e Jarbas, que estavam aqui sempre também, o Laércio veio aqui umas 3, 4 vezes, e é sempre muito bem-vindo aqui, porque é um cara que acrescenta demais, é um cara que tem uma visão muito legal. Mas lembra de um cara que mandou mensagem ontem falando sobre a presidência da Federação Pernambucana? Que ele disse, Romerinho Jatobá, politicamente é muito mais forte que o Evandro. Eu disse aí que você se engana, porque a política partidária ela é diferente da política do futebol. Né? O presidente da federação tem uma redoma ali de conchavos políticos, tudo aquilo. Assim como o futebol, o empresariado do futebol é diferente do empresariado comum. O Laércio, ele entraria no futebol de olho fechado, ele daria certo, viraria Real Madrid com os pés nas costas. Mas futebol envolve muito mais do que investimento e retorno. E o Laércio aprendeu isso de uma forma muito dura, né? Nesse ano, né? E assim, o Júnior falou aí sobre essa parte de demissão de treinador, e acho que talvez fique uma das lições para o Retrô, mas você só aprende na prática. Primeiro, boa tarde, dizer a Júnior que uma vez traíra, sempre traíra. Sempre traíra, claro. Uma vez sempre traíra. Você acabou de queimar ele no Retrô, mas tudo bem. Muito bom, né? Vê-lo já com a função de novo, bem perto da parte técnica. Eu fui pegar umas fotos pro programa de hoje, meu amigo, mudou, viu? Mudou, viu? Era cabelo preto de lado aqui, agora é grisalho. O futebol faz isso, né? Vai transformando a gente, né, Júnior? Então, bom. Quando eu cheguei logo mas o Retrô, tem novidade da área, né? Que bom que vamos dar aqui em primeira mão sobre isso. Mas foi muito duro, né, pro Retrô o ano, né? O Retrô chega com grande expectativa e grandes ambições, só que acaba se perdendo no meio do caminho, né? Ele tem só um período muito bom ali, que é o mata-mata do Pernambucano, que vai muito bem ali. Faltou muito pouco para ser campeão em cima do Sport, muito pouco mesmo. Para ser campeão em plena Ilha do Retiro, perdeu nos pênaltis mesmo assim. Mas começa, né? Essa troca que o Júnior falou, incessante de treinadores e com perfis diferentes, né? Uma hora treinadores mais experientes, outra hora apostando no pessoal da casa, né? Começa com Dico, depois muda completamente, Milton Mendes, né? E vai mudando e Evaristo pisa no meio do caminho, né? Então não consegue se encontrar na série C, e a Série C pagou seu preço, né? Isso pagou seu preço, né? Custou, o castigo foi o rebaixamento, investiu em muitos jogadores que também não criou uma identidade do time, né? Muitas mudanças. Então, acho que o Retrô aprendeu muito, né? Com esse ano, para ano que vem voltar, mas o segredo é esse. Também não se espantar quando as coisas dão errado, né? Isso realmente é o futebol, não é uma ciência exata, né? Então... Talvez seja isso, Jarbinhas. Você que também é empresário, talvez seja isso. Você vê um mês ruim nas contas, e faz, lascou, vamos mudar a rota, girar o barco pro inverso. E no futebol nem sempre é mudança de rota completa. Às vezes é um ajuste aqui, na rota aqui, a maré tá para lá, enfim. É mais ou menos isso, mas primeiro eu quero desejar muita sorte para o Júnior, que é um cara altamente competente. Eu não sei o motivo da saída, mas eu acho que ele está voltando fortalecido, né? O motivo da saída é que a área dele é essa, Jamés. A saída foi para comentar. Agora ele está voltando para o habitat natural dele. Não, a saída, eu digo dessa primeira vez que ele teve no Retrô. Sim, claro. E agora retornando, então muita boa sorte. E dizer de que nunca é tarde para reconhecer os erros. O Laércio está tendo a humildade de reconhecer todo o erro que aconteceu durante esse um ano e pouco, mas esse erro eu acredito que não seja somente desse ano de 2025, já vem os erros de lá de trás, de muitas mudanças de treinadores, que a gente sempre comentava, e às vezes parece crítica, mas é uma crítica construtiva de quem conhece o mundo do futebol. Ele teve aqui, eu tive com 2 programas com ele aqui, e foi citado algumas situações, ele discordou,
enfim, Faz parte, isso Germinho, faz faz parte, parte, né? faz parte. Mas o importante que é recomeçar, e recomeçar dessa maneira, escolhendo pessoas corretas. Concordo do treinador ser um treinador de categoria de base. Eu acho que ele já deve estar reconhecendo que ele é formador de jogadores e precisa vender mais jogadores também. Ele tem revelado, mas pelo menos em conhecimento ainda não passa para a gente. Tem um bocado engatilhado, né? Tem Palmeiras, tem... Mas engatilhado não é... Claro, Jardim. Uma receita. Claro. Então, a gente fala em receita, né? Porque ele é um empresário e ele pensa nisso. E o Retrô, eu acho que vai novamente na... Eu vi, Jarbas, uma entrevista de Gustavo ontem, que ele falava assim, o Retrô, na verdade, ele só tinha história de vitoriosa, né? Era acesso, era título, era chegar em final, era estar atropelando. E, de repente, um rebaixamento nessa hora, da forma que foi dura, cicatrizes e ensina, né? Ensina coisas que você direciona. Então, assim, o que eu senti das nossas primeiras reuniões é que o presidente ele tem muita clareza de onde foram os erros. A rota que ele tem que redirecionar. E ele foi muito claro em tudo que falou na primeira reunião. A gente sabe que, como você falou, futebol não tem ciência exata. Mas a chance de acerto, quando você sabe onde quer chegar, quando você sabe o que não deu certo, ela aumenta muito. Então, eu vejo que o Retrô, ele não vai fazer algo novo. Ele vai retornar para o que ele tinha feito no início e aí continuar essa caminhada. Perfeito, Júnior, perfeito. Vamos de nossa thumb, como é que tá o chat aí? Tá bombando? Bombando, muita gente saudando Então, aí só depois Júnior, pra né? você ficar agoniado. Saudando aí Júnior, fazendo perguntas também. Você sabe que a gente tem parceiro novo? Já anuncio. Bom. Já anuncio que a gente tem parceiro novo aqui no Léo Medrado e os Traíras. Foi meio de supetão, mas eu perdoo você, viu, Léo? Vamos de thumb? Solta a thumb aí pra gente ver. Não, essa é a agenda aí, ô Matuza. A Trairinha já foi e já tá fazendo à distância. Eu pensei, esse tema a gente pensou, eu e Marquinhos ontem. Quando eu desliguei o telefone com ele, ele se lascou, Júnior. Júnior, não quero que você faça julgamentos. Mas casou, porque assim, a gente pensou no tema... Aí tu botou ranking, como é que o Júnior vai fazer um ranking de treinador? De técnicos, e Vai aí se queimar depois com quatro, que a gente viu que não, o Júnior vai, e agora o Júnior é perto dos técnicos, né? Mas assim, na verdade casou, os temas casaram. Gagueje não, que é pior. O tema casou com um convidado. Tu queria que a gente fizesse um ranking de 5. Eu disse, Júnior vai ficar 4 desafetos e agradar um só. Não precisa você fazer classificação, é só análise. Não precisa. Não, bichinho, não. Que é apresentador mãe, isso é uma mãe, Jarbas. Ele é traíra, é uma mãe, mas esse ele já tá ele tá evoluído, tá no espírito evoluído dos treinos. Né, Júnior? Faça a avaliação de características. Não precisa avaliar quem é o melhor ou pior, não. Ranking, debate de treinadores, mercado ali do lado, a prancheta ali, o quadro. Ali essa foto do Júnior deve ser já quando ele tava na transformação do cabelo ali eu preto. tava no Potiguar de Mossoró. Potiguar, que ano, Júnior? 2023. 23. Não dá pra ver os cabelos, né? Não sei se tá cabeludo ainda, mas enfim, já tava na transformação aí. Jarminhas com a cara de que tá vendendo a camisa vermelha da seleção, que ele tanto ama. Eu tô de camisa azul, viu? Existe. Pra deixar claro, né, Jarminha? Vamos de enquete. É a minha cara como o ET disse ontem, né? Cara de que não vai almoçar hoje, né? Que não vai almoçar hoje, exatamente. Fazendo uma pausa aqui na nossa retrospectiva para lembrar para você que quer construir ou quer reformar, o caminho tá lá. É a 1010, o craque da construção. E tem novidade para vocês, traíras. Não conhece a 1010 ainda? Vem conhecer, vem comigo. A 1010 tem uma variedade impressionante de produtos. Tem tinta, tem pia, tem vaso, tem piso, tem tudo para sua reforma ou construção. E tudo isso no padrão 1010, com a loja ampla e confortável para lhe receber aqui com o melhor atendimento e os melhores preços para você. Venha para 1010, o craque da construção. Eu vou trocar a terceira enquete só por sua causa, viu? Porque aí virou pessoal nós dois aqui. Terceira enquete você muda, Matuza. Foi você mesmo que fez. Vou dizer. Foi eu mesmo que fiz e eu mesmo tô mudando. Enquete número 1. Qual o nível dos treinadores brasileiros? Eu vejo muita gente falar que os de fora são. Sei da opinião de Júnior. Eu tenho minha opinião clara aqui, que não importa de onde vem. Mas, enfim, qual é o nível dos treinadores brasileiros? A gente vai debater isso no primeiro quadro, por isso que eu não vou puxar o debate agora. Mas excelente, bom, médio ou ruim. Segunda enquete. Qual a melhor escola de treinadores? Aí eu pensei na Argentina, né? Que você ia puxar pra Argentina. Que é meu voto outro. Claro. Que é meu voto Nunca vi um cara de Jardim Brasil torcer pra Argentina, mas tudo bem. Brasil, Espanha, Portugal ou outro. O seu vai no outro, que é a Argentina. Brasil, Espanha ou Portugal. Se é que tem isso de escola, mas enfim.
Quero escutar o Júnior já também. Brasil, Espanha com Luiz Henrique, Guardiola, enfim. Portugal com Pepa, Tonho, que você gosta. Não, Tonho. não. E a terceira enquete, Matusa, mude para o seguinte. Quem foi maior? Pode tirar essa da porcentagem do treinador. Quem foi maior? Diego Souza ou Carlinhos Bala? Por quê? Estamos elegendo a seleção pernambucana de todos os tempos. Muito bom. Nos 200 anos do Diário. Eu e Marcos tivemos a missão de fazer um conjunto, nós dois. E aí tivemos uma divergência. Ataque, a gente prezou por aqui porque a gente viu jogar. Tiveram uns que o pessoal botou Duque como treinador, botou, enfim, Marinho Chagas, eu não vi realmente. Aí, nosso ponto de discórdia, primeiro, Leonardo e Cook foram os que a gente elegeu em comum acordo, e ele quer Carlinhos Bala e eu quero Diego Souza. Quem foi o maior dos dois? Para mim, Lógico. Os dois se aposentaram. aqui em Pernambuco, Carlinhos Bala. Aí já botou o critério aqui em Pernambuco, já me lascou. Mas como jogador em geral, claro que Diego teve um alcance bem maior. Currículo maior, Sim. né? Jarbinha, considere qualquer critério, viu? Não, Pra você. se for o Você tá critério, tirando o time da pelada, você escolhe Carlinhos Bala ou Diego? se for o critério de ter sido o melhor jogador no futebol brasileiro, é o Diego Souza. Pelo tudo que ele fez pelo futebol, onde ele passou, vários títulos, muitos gols. Agora, vamos falar em critério. Não, agora não. Se for, Você tá do meu lado. se for só em Pernambuco, aí, Cada mas um, eu foi meu considero que o critério? futebol tem que ser um cada um contexto, usa seu né? critério. Então, Por exemplo, Cabral Neto, ele mandou a seleção dele, beijo Cabral, mas não botou Rivaldo, mesmo achando que Rivaldo é o maior pernambucano de todos, porque ele considerou o que jogou aqui. Cada um usa seu critério. Se eu tivesse que explicar pra todo mundo que eu enviei o pedido, meu amigo ia ser Não, é bom que se aberta. o cara que jogou em Pernambuco, o cara que jogou lá fora, o cara que encerrou a carreira com o cara que se machucou cedo, mas jogou. Agora porque só uma Rivaldo dúvida. não chegou a jogar aqui, quase não chegou quase a não jogar, jogou, né? né? Só iniciou a carreira Verdade, e foi embora. Eu vejo que Carlinhos, ele sempre se coloca como o rei de Pernambuco, não como sendo melhor do que os outros jogadores. Sim. Ele quer dizer, no meu entendimento, de que em Pernambuco, eu até não sei, teve algum jogador que jogou nos três? Teve Jogou, algum o Baiano jogou nos três. Mas com o sucesso que ele Não, teve. pois é. Não. Então, Pois é. assim, eu acho que ele se intitula rei de Pernambuco por isso, e realmente assim, o que ele fez. Betinho, conquista, né? Givanildo, também, Eu usei vários esse aí, critério, assim, de importância aqui pro estado. Vitorioso. E porque eu acho, assim, que os três maiores jogadores que eu vi jogar, Leonardo, Cook e Bala. Sim. Então, assim, Bala no Náutico, ele por pouco não subiu. O Náutico pra Série A. Eu sei. Quase foi campeão pernambucano, né? Perdeu pro Sport naquele ano de Leandrão, gol do Leandrão. O Náutico fez um grande primeiro jogo, 2009. perdeu o segundo jogo. No Santos, se fala, acessa aquela fase maravilhosa pelo Santos. E Comandou, Sport ganhou a né? Copa do Brasil. Né? Só a Copa do Brasil, então. Me convence, não. O meu critério, eu não poderia chamar de fora. Porque é o seguinte, Bala, ele era... assim, quando você bota... É por isso que eu não boto o melhor jogador, quem foi maior. Porque o melhor, Diego Souza, tecnicamente foi ano e luz acima do Bala, pra mim, né? Mas o maior envolve conquistas. E o Bala, ele é muito vitorioso por todo o patamar que ele jogou, principalmente aqui. A Copa do Brasil tem peso 10 pra mim. Mas Diego, assim, ele era o cara que eu ia ver jogar, velho. Leonardo foi o primeiro que eu ia É muito parar pra difícil ver. você fazer uma seleção. Claudemir Gomes, E é muito grande Claudemir, disse isso. escreveu muito bem. Ele falou escreveu isso muito assim, bem. a gente vai cometer injustiça injustiça. inevitavelmente. E uma frase. Por exemplo, Diga, só Jamie, diga, complementando. Por exemplo, Marcos Leandro é uma geração, você é a Sim. mesma. Eu sou outra, por exemplo. É uma injustiça nos anos 80 deixar de fora alguns jogadores como Baiano, como Manguinha, Baiano tá. como Ademir Lobo. Ademir ficou de fora. Como Nunes, como Lima, como... Mas a graça é essa, muito Jamie. difícil. A graça é causar o caos na É seleção. muito difícil. Se você colocar, se você me perguntar quem jogava mais, Baiano, Lima, Ademir Lobo, ou Carlinhos Bala, ou Diego Souza, claro que eu vou dizer que é Da sua época, né? essa geração, porque eu joguei com esses caras e joguei E contra. tem um vínculo emocional Muito também. Tem também. E faz parte já. Por isso que um dos critérios que a gente pegou, né, Guga, foi pegar o júri ser de várias gerações. Várias gerações. Tem Lenivaldo Aragão. Lenivaldo, um abraço. Meu primeiro chefe foi Lenivaldo disse: vou ter que analisar um escopo de 6 jogadores. Pai, quando ele me manda, a maioria foi, Guga, te entrego amanhã. Aí eu mandei numa terça, quarta, eu te entrego na sexta. Lenivaldo fez, amigo, precisarei de mais tempo. Analisarei a partir de 1957 o escopo de 1.000 e não sei quantos jogadores de Lenivaldo. Só me entrega, por favor. Mas o mestre Lenivaldo tem todo o direito de analisar. Deixa eu falar mais alguns, que Claro. eu falei do Náutico, né? Claro, Agora Jamil. deixa eu falar do Santa.
Aí a gente vai até amanhã já. Pois é, aí então é muito difícil. Seleção é pra isso, ó. Quando o cara Mas bota diga, ranking, diga, seleção. diga onde Cada um tem a sua. Né? Cada um tem. Celso, zagueiro, que foi campeão mundial. Quer que eu diga qual foi o- Heraldo, zagueiro. Quer que eu diga o que foi? Ricardo Entrega Rocha, Zé do Nenhum. Carmo, Enágio. Foi proibido. São Não, muitos. entrega essa- Não, a seleção não, mas mais quer que eu nova, diga um que Felipe foi quase Pernambucano. unanimidade? Ah. Marinho Chagas, né? Acho que Foi, Mário Chagas. dos 40, 30 votos, ele teve 90% dos votos. É porque foi um craque. Né? Botaram o Pedrinho do Santa Cruz de 75, acho. Veja, 70 e- se ele foi o Eu melhor. não vi Pedrinho. Se ele foi o melhor lateral da Copa de 1974. Não tem como ele do não ser de mundo, Pernambuco. Não tem, é muito. Não tem nem como, né? Aí você acaba com Não os nem ter argumentos, visto jogar, né? né? Não- Tá dado o aval pra seleção. Pra essa posição, né? Pra essa A posição. grande briga foi o maior de todos os tempos, porque envolve habilidade, envolve importância. Que foi? Não posso dizer. Dia 3 de novembro. Dia 3 de No novembro. Diário de Pernambuco. Já no Diário de Pernambuco. Foi volta a volta ali. Duas figuras. Tiveram três, mas duas figuras foram volta a volta ali. O maior de todos os tempos. Quero saber no chat aí, para o pessoal também. vai Quem lá foi o agora. maior de todos aí para vocês? Tem muita gente boa aí. Tem muita gente que significa... É o símbolo do futebol pernambucano, né? Futebol pernambucano riquíssimo de história. Enfim, uma prova viva, né? E um ator importante nessa história, Jarbas Aguiar, que quebrou o Zé Eduardo num drible lá no Arruda, foi, Jarbas? Eu quebrei, não. Ele Você deu um corte que ele passou reto. Ele fez o quê? Rompeu o ligamento, foi? rompeu o ligamento do tornozelo Que drible miserável. e teve fratura de perônio. Meu Deus do céu. Era melhor ter atropelado ele já. Que agora é outro nome, como era? Não é mais perônio. Sei lá como é, Tíbia, já. né? Tíbia. Não, Tíbia. tíbia fica ao lado do perônio. Fíbula. Né? Fíbula. Isso num drible só. O pior de tu já faz o gol na Ele tem que ser sequência do lance. batizado, né? Drible já vai guiar, né? Foi no Castelo Rá-Tim-Bom, mas... Passando aqui para lembrar você que para vender ou para comprar, Jairo Rocha é o lugar desde 1986, prestes a completar 40 anos de muita credibilidade. A Jairo Rocha tem opções para todos os gostos, do litoral à capital. Para ficar por dentro de tudo, aponte seu celular para esse QR Code que está aqui do lado da tela e lembre-se, para vender ou para comprar, Jairo Rocha é o lugar. Chacon, traíras, o que vocês acham da função de assistente técnico fixo no clube? Tipo César Lucena no esporte. É útil? Qual seria o trabalho produtivo? Eu vejo como uma função mal aproveitada ou sem necessidade. Vamos escutar o Júnior. Auxiliar da casa. Não, hoje todo mundo tem, né? Auxiliar da casa. Você já foi, né? Já foi. Não. Da casa. Desculpa. Quer uma aguinha? Ainda não, né? Ainda não foi, né? Ainda não. Ainda não foi. Não, veja só. Essa é uma função importante, porque às vezes quando o treinador ele era demitido ou ele não podia estar ali por algum motivo, quem assume a equipe? Aí às vezes assumia o treinador do sub-20, mas que estava fora do processo. Não conhecia o dia a dia, não sabe o que estava acontecendo. E esse auxiliar da casa, por ele estar dentro do processo, ele precisa estar numa eventual saída do treinador. Nesse intervalo, você tem alguém que está dentro do processo, que conhece os jogadores, está no ambiente, não mexe tanto, até que você traga alguém. Ou você tem um projeto para algum profissional dentro do clube que vá ali amadurecendo esse profissional para que no eventual momento ele possa assumir. Então eu vejo E como que fica a hoje relação do cara que chega? Tem um cara da casa, o cara fica meio enciumado às vezes. o erro eu acho que não está nem nisso, eu acho que está na falta de clareza. Porque na hora da contratação, e hoje, Guga, o futebol hoje tem feito entrevistas com os treinadores antes de contratar. E nessas entrevistas é colocado todo o funcionamento do clube. Então, quando você aceita vir, já foi falado para você como funciona o Mesmo clube. com os consagrados? Sim. Não, Então, veja, você aí, entrevista? por isso que eu com todos. Com todos. Mas tem dificuldade maior com esses treinadores, vamos colocar aí acima de 60 anos, que já viveu uma outra época. Que é outra Mas realidade. os outros que vêm agora, eles já vêm da base com essa estrutura. Na base já existe sabe um trabalhar coordenador dessa forma. técnico, um coordenador metodológico. Ele não é o dono total do processo. Entendi. Então, assim, já existe uma coisa. Mas eu acho importante. Óbvio que eu preciso ponderar aqui. Existem pessoas que têm problema de caráter em qualquer função. Então, tem qualquer ramo, pessoas né? que vão tentando acelerar os processos. Aí já é uma outra questão, que aí a gestão precisa identificar que não está havendo a clareza no que está acontecendo. Retrô Mas auxiliar da tem. casa hoje? Hoje não tem nesse momento, mas tinha o Íris, por exemplo, o que Íris, depois assumiu. Né? Mas vou dar um exemplo rápido. O Retrô ele tem muita clareza nos processos dele. Por mais que se fale aqui fora, fala quem está fora. Mas quem está dentro não pode falar. Entendi. Por exemplo, Laércio disse, o clube funciona assim. Antes de você chegar.
você já vem para cá sabendo que o clube funciona assim. E quando você está aqui, o que eu quero de você é isso, isso e isso. Então, acho que o que falta no futebol é essa clareza para quem vem. Porque na hora que você aceita aí, você sabe que funciona daquela forma. Sim, e Deixa eu dar não uma pode nem opinião. dizer que foi pego de surpresa, Não. né? Vocês não me avisaram, é isso, Deixa eu né? dar uma opinião sobre isso, que não vejo novidade nenhuma nisso, porque eu joguei, sei lá, uns 15 anos e sempre teve o auxiliar técnico da casa. Da casa. Isso é um modelo muito antigo. Mas tinha o muito de fora? antigo mesmo. Treinador trazido de fora? Não, porque justamente o que ele está falando. Aí vem o treinador e faz o contrato. Ele pode ter o direito de falar assim, não, eu quero o preparador físico meu, eu quero Certo. um auxiliar técnico meu. Certo. Aí o clube diz, não, nós temos aqui nosso preparador físico e temos nosso auxiliar técnico. Aí dá um choque danado. Já. Pois é, mas ou aceita ou ele vai para outro. Era assim antigamente, tá? Os modelos mudaram. A única coisa que eu acho, Júnior, que eu acho um erro dos clubes, você não tem preparação correta desse auxiliar técnico. Deveria ter. Se você quer um profissional como auxiliar técnico para futuramente assumir o posto de treinador, ele tem que participar de cursos de CBF, de onde for, mas ele tem que estar na ativa, ali se reciclando também, porque tem que ser um jovem. Tem que ser um jovem, tem que ser o futuro para o clube. Isso não acontece nos clubes locais. Eu vejo Aí mais importante... eu vou citar antigamente. Por certo. exemplo, o Flamengo foi campeão, puxou o auxiliar técnico Carlinhos, lá para trás. Andrade era lá para trás. 2009. Jaime. Então, todos esses eram auxiliares. Então, é um modelo muito antigo, só que eu acho que é um erro que eles não fazem hoje uma preparação para isso. Só para finalizar, Jabas, eu acho que o futebol está caminhando para uma questão de empresa que eu acho que precisa ter um plano de carreira, por exemplo. Estabelecido, né? Um treinador que é um problema muito maior na base, por exemplo. Como é que o treinador do 13 entende que ele vai subir para o 15? Ele entende que se ele ganhar Tô o falando do 15... do 13, eu pensei o time. Do Sub-13. Sub-13. Que ele vai subir para o 15. Ele entende, como o negócio é solto, ele entende que ele precisa ganhar e o do 15 perder. Então isso vai gerando dentro do clube uma competição interna por culpa da gestão, entenda. Muito ruim. Por isso que eu entendo que se você tem uma gestão clara, senta todo mundo, olha aqui, existe um plano de 2 anos por categoria, depois Ganhando de 2 anos, perdendo. ganhando ou perdendo, você vai ser avaliado Certo. se vai subir ou não. Isso acaba com esse clima. Então eu acho que o futebol precisa caminhar para esse plano de cargo e carreira e a gente poder saber estabelecido antes. Perfeito. Não é só a vitória, é também. Mas existem outros processos. Porque senão vira aquela velha concorrência, às vezes até meio desleal. Né? É como você usar o mesmo esquema tático e técnico desde sub-13 até profissional. O modelo tem que ser o mesmo. Para esse modelo dar certo de que você vai subindo até chegar ao profissional e você não ter dificuldade. Né? Às vezes tem jogador que se perde no meio do caminho devido justamente a O isso. problema é casar tudo isso, né? 15, 13, 17, 18 anos. Mas o Barcelona casa, o Real Madrid casa, o Bayern de Munique casa. A gente tem até isso que já vai falar, é importante cultural, até. né? Isso é cultural. Não sei se vocês leram aquele livro de Guardiola Confidencial, que nem foi ele que escreveu, né? Um Não vi não, repórter que... Eu vi uma parte de todo E mundo. é interessante porque o Bayern de Munique, quando contrata ele já era campeoníssimo. Ele muda o Bayern, né? Então o que o Bayern quer não é um treinador que venha ganhar título, porque isso ele já tinha. Ele quer Ele mudar queria um a treinador que forma. trouxesse uma identidade para o clube. Então, isso é que os clubes precisam fazer. Quem é que está no mercado que representa bem isso que a gente quer? Ou que vai operacionalizar o que a gente determinou? E não o treinador vir e da cabeça E dele achar coincide que com a deve. mudança da própria Alemanha, né? Sim. Porque a Alemanha sempre foi um futebol de força, né? E Sim. aquele Alemanha em 2014 pra frente. Mas sabe o que eu envolvente. acho, antes que Marquinhos infarte com as mensagens aí? Eu acho que, essa é uma opinião que eu já tinha dado antes e volto a dizer. Eu acho que no Brasil, principalmente, talvez na América do Sul, a gente trabalha muito com medo de ser demitido. Sim. E aí o cara até tem uma ideia de jogo, que ele pensa que é mais legal, mas ele pensa o seguinte, bicho, se eu me segurar aqui, 2 empates e 1 vitória, 2 empates e 1 vitória, eu seguro o emprego até o final do ano. Se eu perder 3 jogando do meu jeito, eu perco o emprego e tô lascado. Então, o cara, às vezes, ele bota como prioridade o emprego dele ao invés da filosofia dele. Vou dar um exemplo pequenininho aqui, que foi um exemplo recente. Mariano Souza. Ele queria jogar com 3 zagueiros. Ele veio pra cá pra jogar com 3 zagueiros e o futebol ofensivista. Levou um 4-2 do Retrô, que quase era 5-1. Era uma bola na trave do Retrô, depois o Sport faz. Ele levou uma paulada do Retrô na segunda rodada do Pernambucano. Na terceira ele já não foi mais com 3 zagueiros.
Os times antigos dele jogavam com esses 3 zagueiros, 2 alas lá avançados. Então, eu acho que aqui no Brasil, não só culpa do treinador, mas também da direção, do estilo e da cultura, sim, o cara prioriza não perder o emprego. E aí eu acho que, assim, fica em segundo plano. Ô, Guga, eu tenho um exemplo da base, de treinador que na base era extremamente ofensivo. E eu gostava demais de ver o time dele jogar. Quando ele estreou no profissional, ele mudou. Ele veio pra trás, né? É. Eu não me entenda mal, não recrimino esquema defensivo. Léo Medrado infarta aqui, né? Jair Ventura, horrível, só sabe se defender. A Itália é tetracampeã do mundo basicamente com a zaga, sim, fenomenal. É um estilo de jogo. Não enche os olhos do pessoal, não enche. Mas quem joga defensivo tem problema nenhum. Mas eu acho que quem quer ser ofensivo, hoje em dia ele não é por medo de perder emprego. É. E aí o cara fica preso. Ele fica preso, eu vou botar pra frente e levar uma lapada, correr os perder emprego, eu vou ficar segurando no miudinho aqui até terminar o ano. Principalmente quem tá começando a carreira, né? Exemplo do Mundial, não. O Flamengo jogou de igual para igual com o Bahia, tentou jogar, tomou 4. Isso. Já o Botafogo não jogou contra o PSG, ganhou de 1-0. Preferia tomar então, jogando de igual para igual. Não, veja, mas aí entra no gosto pessoal. Mas isso, existe claro. Fernando Diniz foi campeão da Libertadores jogando ofensivamente, porque fazia marcação alta. Sim. Mas quando chegou contra o City, fez essa marcação alta e levou... Dominou por 7 minutos, tá? Por 7 minutos. O jogo de quase 100 minutos ele dominou. Mas ele não mudou a característica, ele ainda continua com a característica. O cara voltou 4-0, mas voltou com um troféu de 7 minutos aqui. Voltei com o troféu. Vamos dar o troféu pra estar Chaco Filho, né? Que gerou essa discussão aqui. Exato. Comemos 10 minutos aí. Valeu, Chaco. Contribuiu muito pro debate, parceiro. Grande, Chaco. Chegando aqui para dar um recado para você que quer confraternizar, quer fazer aniversário, quer reunir os amigos lá na Jardim de Luz Eventos. Solta aí pra gente conferir toda essa estrutura maravilhosa da Jardim de Luz Eventos. Um dia de festa aqui no Jardim de Luz Eventos. Essa casa que une a natureza num bosque e no meio da urbanização. Pertinho do Shopping Guararapes, a gente tem aqui um pacote esperando. E nossa bancada maravilhosa com drinks exclusivos. Aqui no Jardim de Luz Eventos, seu pacote é completo. Foto, iluminação, DJ, pista Paris e elementos instagramáveis para o seu evento ser único. Te convido a vir conhecer os nossos pacotes incríveis. Clique em Saiba Mais. Tem fogo no boné do guarda! Essa pergunta a gente tinha feito ontem na rádio, né? Mas a gente repassa ela aqui para o Júnior Câmara para ele responder. A gente está bem servido de treinador no trio de ferro aqui, Daniel Paulista, Hélio dos Anjos e Marcelo Cabo. O Oscar, não sei se você conhece o Oscar, ele é é o coordenador de captação do Coimbra. Ele estava lá na Copa Atlântico lá. Sim. E ele falou uma frase que viralizou aí nos nossos cortes na rede. O esporte é muito grande para Daniel Paulista. Eu, particularmente, não gosto muito dessa frase. Porque você fica botando tamanho de treinador. Meio que sim. O cara, se ele não é grande, ele é pequeno. Se o esporte é muito grande, aí fica com aquela megalomania de clube é gigante, enfim. Eu não gosto muito dessa coisa. De buscar grife, né? Acaba dando errado. Né? De buscar grife. O que eu queria dizer era isso. Mas a gente está bem servido de treinador. O Daniel é treinador para uma Série A para o esporte. O Hélio é um treinador para uma Série B. O Marcelo é um treinador para uma Série C para o Santa. Eu costumo dizer que o futebol a gente precisa tirar um pouquinho a subjetividade e trazer a coisa mais objetiva. Olhar para os números, olhar para os dados, olhar para o contexto. Se você pegar aí o trabalho dos três, você não tem o que dizer. Por exemplo, o que é um treinador pequeno? Alguém que não tem um histórico? Por exemplo, qual é o tamanho do treinador do Mirassol? Sim. Qual é o tamanho do treinador da Argentina que foi campeão do mundo antes de assumir a Argentina? Então, essa relação de tamanho por nome, qual é o tamanho dos jogadores do Mirassol, os jogadores... Então, assim, o que a gente precisa entender é, Daniel, ele produziu com o que ele tinha em mãos. Ele fez jogos competitivos com quase todo mundo e perdeu em detalhes ali partidas que podia ter ganho. No finalzinho aconteceram algumas coisas, mas assim, Daniel, para mim, para uma Série B, é um treinador que tem experiência já na Série B, tem uma rodagem, montou praticamente esse time do Remo que deve subir e estava fazendo um trabalho muito bom. Então, para mim, não tem o que justificar disso aí. Cabo, aí nesse caso do treinador grande, a experiência que ele tem antes do Santa é muito grande. Conduziu um trabalho que não era fácil. Ele conduzia um trabalho que não era fácil, que jogadores que a torcida queria que não jogassem, ele foi conduzindo aquilo ali. E esse é um trabalho que é muito difícil, que às vezes aqui fora a gente não vê.
Mas internamente você tem que... E eu acho que a condução dele foi muito interessante. E Hélio, para mim, Hélio é um dos melhores treinadores que eu vi passar no estado de Pernambuco, por tudo que eu já falei Pra aqui. mim também. Para mim, Hélio é fantástico, porque contextos diferentes. E para mim, um critério para finalizar de avaliar treinador é contextos diferentes, realidades diferentes, ele consegue produzir. Por exemplo, Abel Ferreira é um grande treinador? Mas só teve um contexto até agora. Eu quero ver em outra realidade. É um contexto excelente, né? É, Mas ele excelente. veio pra cá como desconhecido. Então, né? por exemplo, Jorge Jesus foi bem no Flamengo naquele ano. E depois do Flamengo? Então, assim, eu quero ver... Vojvoda agora no Santos. Vai fazer o que ele fez no Fortaleza? Já Hélio dos Anjos, pelo tempo eu posso dizer, ele fez em contextos diferentes. E aí dizer, tem discussões tipo, ele é treinador de Série A, cara, se colocar na mão dele, ele faz um grande trabalho, não tenho dúvida. Porque ele já demonstrou isso, então eu caminho por aí. Detalhe, os treinadores que sabem contratar, isso é muito importante. O Hélio tem o mérito. Fora o grande treinador, ele contrata bem. Os jogadores rendem com ele quando ele indica. O Vojvoda, lá no Santos, ele pegou aquele time montado que é uma bagunça. Sim. Mas E tem um perfil, né? no Fortaleza foi ele que fez o que aquele Jarbas time. falou, Então, veja só, Fortaleza campeoníssimo vem com um perfil de elenco. Qual é o perfil que o Fortaleza tinha na época que o Fortaleza cresceu esses 5 anos? Jogadores que não eram da prateleira A, jogadores que estavam sempre na reserva dos times grandes ali e queriam espaço, mas não sentiam quando ia jogar com um time gigante. Aí começou a trazer jogadores, por exemplo, como Davi Luiz, Daverson, Marinho. Aí mudou o perfil. Mudou o perfil. Sobrou para o treinador. Mas veja, ele estava totalmente adaptado no Fortaleza. Aí era um outro tipo de ajuste, né? Essa parte do tamanho que eu falava, por exemplo, eu lembrei do Eduardo Batista. Era Sim. auxiliar do esporte. Sim. E ele assume ali quando o Geninho cai, em 2014. Preparador físico. Preparador físico, não era nem auxiliar. Perfeito, João. Preparador físico. E ali ele emenda 3 vitórias e não era plano do esporte. Não era plano do esporte efetivar ele, não. Não vem com essa história de planejamento, não. Ele ganha 3 ali, classifica o esporte na fase de grupos do Nordestão. Esse ano o Sport tem 99% de chance de não classificar. De não classificar. Na Copa do Nordeste. Isso, ele Tanto ganha que já aí 3. Geninho é demitido. Eduardo entra e vence os 3. Mas Sport ele classifica. Vence o Nordestão. Mas ele vinha se Vence o preparando. Pernambucano. Vai 11º lugar na Série A. Naquele time que não fazia, mas também não levava. Era 1-0, 1-1, 2-1, 1-0. Com o Neto Baiano fazendo gol na frente. 2015 ele faz um excelente começo de Brasileirão. Para mim é um dos melhores times da história do esporte, aquele 2015. Com Samuel Xavier e René, que estão no Fluminense hoje. Com o Matheus Ferraz, que era odiado e amado ao mesmo tempo. Durval. Com a dupla de volantes, que era Richelli jogando fino da bola ali. Com o Wendel, que era um cara que saía um pouco mais. E com um trio de ataque que era impressionante. Marlone, que deu certo. O André, que deu certo aqui. O Diego Souza e o Elber. Era um ponta, né? Perninha rápida Veja ali. como é importante a preparação que eu citei aqui anteriormente. O Eduardo Batista se preparou para ser treinador. Meio escondido, Ele né? era, Porque eu não sabia. mas, não, mas ele se preparou. Mas, Ele quando foi... Tá. Por que ele não deu certo no Palmeiras? Isso eu escutei Ele deu um burro na mesa, né? eu Reclamando. escutei uma entrevista dele. Ele, quando foi contratado, e a ideia dele era lançar jovens. O Palmeiras tinha uma categoria de base muito boa e jogadores já nos profissionais muito, muito bons. Mas só que quando ele chega no Palmeiras, aí é aquela conversa, né? Parece que tem que assinar tudinho. O que eu quero fazer é isso. Quando ele chegou lá, contrataram 20 medalhões. E esses 20 medalhões ele teve que botar para jogar. Então o projeto dele no Palmeiras foi de água abaixo e não deu certo. Por isso que eu digo, é um treinador, era o ideal para o esporte quando, né, de Pepa. Mas talvez o que tenha demitido ele é a falta de grife, né? Que é o que o Marcos falou. Ele não tinha esse peso na visão do dirigente palmeirense. Se ele tem um Abel nessa fase, o cara segura. Ele não teve. Eduardo não tinha, né? Ele não teve como colocar Tô dizendo que é culpa do projeto Eduardo, não. dele de trabalho. Ele não teve como. Mas existe uma justamente cultura, isso. né, Guga? A cultura da imprensa, dos torcedores. Sim, Eles perfeito. gostam de nome. Exato. Eles gostam tem outras questões. Marquinhos, sobre os treinadores daqui, só pra gente passar. Projetando até pro ano que vem, acho Daniel para uma Série B. Muito bom, assim, né? Acho que o reflexo vai ser essa ideia rodada. Se o Sport perder 8, Tu tá 7 com isso na partidas, cabeça, né? acho que ele não fica. O desgaste desgaste vai ser muito grande, né? Mas acho que ele teria condições, sim, de fazer bom trabalho, né? Na Série B ano que vem pelo Sport. O Náutico, Hélio. Acho que concordo com todo mundo que falou aqui, né? Com o Jarbas, com o Júnior, com você. Acho que Hélio
realmente atingir um patamar que os outros não têm ainda. É porque Hélio, da geração dele, é o único que parece estar atualizado. Porque ele fez um grande trabalho nos últimos anos. Se a gente for pegar Geninho, talvez Geninho esteja um pouquinho mais velho. Mas esses caras, com 60, 60 e pouco, eles já foram caindo Tiveram de queda, resultados, né? em termos de resultados. Talvez E essa o Hélio for- parece que se atualiza. Talvez- Talvez o Guilherme também deu um... Talvez o que o Júnior falou, né? Sempre, no clube que ele tá, ele busca 200%, né? Ele tá sempre ligado em tudo, né? Esse combo também de se meter em todas as áreas do clube, né? Que às vezes gera alguns problemas, mas faz parte da forma dele trabalhar. Acho que isso pode ser também um motivo, né? Dos três, o que eu mais questiono é o Marcelo Cabo, Guga. Eu acho que O Beto queria demitir no meio da não, a série, queda né? do Santa, eu acho que a queda do Santa de desempenho, né, tá muito, acho que pra mim, relacionado ao Marcelo Cabo. Então, acho que ele tem muita experiência para uma Série C, já treinou Série A, foi bem, subiu o CSA da B para A. Em números, ele tá muito bem. Mas eu acho que analisando o trabalho dos três, eu acho que o Marcelo Cabo é o que eu mais questiono. Mas sabe o que eu acho engraçado do Marcelo? Dos três, eu acho que no bom sentido da palavra, não me entenda mal, Cabo, por favor. É o mais malandro. É o cariocão que ele sabe tirar Sabe. Quando a coisa tá ruim, ele botou peninha pra dar uma Não, pô, e coletiva, agora, pô. pra falar em Fez homenagem a peninha. pra falar em né? renovação, ele é muito inteligente, pô. Não, eu quero ficar mais no Santos que o Santa quer ficar comigo. Que frase fantástica. Ou seja, ele Fantástico, reconhece que a pô. torcida tá pé da Fantástico, vida com frase. ele, ganha a Fantástico. torcida no Fantástico. carisma aí, na sinceridade. O Marcelo é o mais malandro dos três, eu acho, sabe? O cara, não é no mau sentido, tá? Não tô dizendo que ele é malandro de E não como é trabalhar. futebol então- dinâmico, Júnior. O Marcelo Cabo teve aí, sentado onde você está, e na fase voando do Santa. Rapaz, foi o chat, só foi elogio. Marcelo Cabo. Deus no céu, Marcelo Cabo na terra, né? Incrível. Queria falar alguma coisa, Júnior? Não, mais uma vez, eu acho que a minha análise do trabalho de Cabo, que eu acho que foi um trabalho difícil de ser feito. Vieram alguns jogadores com uma expectativa gigante no Santa. E ele teve que ir conduzindo. Não é fácil você conduzir Como é uma que tira um situação medalhão desse? É difícil. Então foi uma condução, ele foi levando o Santa. Você olhava o Santa jogar, a torcida fazia uma exigência gigante. Mas o jogo com o Altos, por exemplo, o Altos foi muito bem. Foi muito bem. Então, assim, foi difícil a condução, não foi fácil, não. E o ele pior é que foi não tinha nem corajoso, sombra. Porque é. a gente tava dizendo isso ontem, né, Jardim? Se tivesse sombra para os medalhões, ele tinha se sentido confortável de tirar. Mas Eduardo Tanque não fez sombra para Galhardo em momento nenhum. Ariel, quando chegou, já chegou reta final e pesado. O Rock Kennedy era o único que fazia sombra pro Felipe Alves. Ele deu a Felipe Alves todas as chances do mundo até esgotar ele dizer: Felipe, eu não posso mais te manter, Felipe. E aí o Rock Kennedy vai bem. Mas a falta de sombra deixa o cara meio refém. Esse é um dos méritos dele tirar jogadores num momento crucial, que foi o goleiro, né? Botou o Rock Kennedy, o William Alves. Isso. E em um dos jogos ele jogou com 3 zagueiros. Tudo isso foi importante, mas eu concordo com o Marquinhos, eu esperava mais do Santa Cruz, um futebol melhor, mais agrupado, com mais intensidade. Houve muita falha naqueles 2 volantes. Todo jogo do Santa Cruz eu vi os meias pegando a bola nas costas do volante, numa posição que você sabe que não pode receber, um meia não pode receber nunca, entre o volante e o zagueiro, que vai sair alguma coisa... Mas teve a lesão do Israel também, né, Jamil? Atrapalhou, né? Um só, né? Um lateral direito. Agora, interessante, Eu eu estava desculpa, vendo aqui, os 3 treinadores não iniciaram o ano, né? É mesmo. Então, assim, eles chegaram já com o processo já em andamento, também é complicado. O Cabo ainda pega 15 dias antes, que adiam a Série D, né? Mas o Hélio foi lasca, velho. Essa história do Hélio é... Chegando aqui para lembrar você que tá passando ali perto do Polo Logístico da Muribeca, lá existe o Centro de Soluções Mameluco para resolver a sua vida. Dá uma olhada no vídeo. Pois é, aqui vai um recado para você motorista e caminhoneiro que circula pela BR-101. Lá no eixo da integração da Muribeca existe o Centro de Soluções Mameluco, tudo num só lugar. Lá você encontra loja 24 horas, banco 24 horas, consultórios, farmácia, lotérica e tem também posto de combustível, tudo isso funcionando dia e noite, 24 horas por dia, com condições especiais de pagamento para motorista, além da opção de gás GNV e borracharia. O Centro de Soluções Mameluco fica no coração do Polo Logístico da Muribeca, em frente ao CD do Carrefour. Não perca tempo não, circulou na 101, visite o Centro de Soluções Mameluco. Pode isso, Arnaldo? O Mala, do produtor do programa, disse: vamos fazer uma brincadeira séria, fazer um ranking aqui. Qual o seu top 5 com os seguintes técnicos? Tá?
Daniel Paulista, Marcelo Cabo e Hélio faz parte desse top 5? Fazem, pra mim sim. Tá. Vamos de treinador aqui. Treinador do G4 da Série B. O Coritiba tá com o Mozart, Chapecoense com Gilmar Dalpozo, Criciúma com Eduardo Batista e o Remo com Guto Ferreira. Desse, só o Mozart não passou aqui pelo esporte, né? Curiosidade, né? Curiosidade, mas Dalpozo da Chape, Eduardo do Criciúma, pra mim seria o nome ideal pro esporte ano que vem, mas não deve vir. E o Remo com Guto Ferreira, que tá recuperando tá aí o Dalpozo na tela. Pra você, Marquinhos, o rankingzinho rapidinho. Bota também os da Série C, né? Tem os que estão brigando também, né? Quer botar tudo junto? Tudo junto, né? O povo vai decorar não, já. Marquinhos. Novo Horizontino, Enderson Moreira. Goiás, Fábio Carilli. Tu botou Fábio Carilli aqui mesmo? É porque a gente pegou o critério e quem tá perto também de subir, né? Atlético, Odair Helman e o Cuiabá, Eduardo Barros. Não conheço o Eduardo Barros. Você falou ele auxiliar de Fernando Diniz Diniz no no Fluminense. Fluminense. Marquinhos falou dele ontem, eu realmente Tá começando, né? não conheço. Seu top 5, Marquinhos, vá. Bota também os que subiram da Série C pra ver. Ponte Preta, Marcelo Fernandes, Náutico, Hélio dos Anjos, Londrina, Roger, aquele Roger, atacante? Foi do Atlético, o treinador da... São Bernardo, Ricardo Catalá. Todo início de ano, Ricardo Catalá é cogitado aqui no Náutico e eu nunca vi ele. Mas enfim, faça agora seu ranking. Vamos lá. Eu vou de Hélio dos Anjos. Achei por tudo, né? Pela carreira, como a gente falou. Número 1, Hélio, é isso. Pela carreira e pelo trabalho desse ano, né? Juntando aí as duas situações. Acho que o Hélio tá no topo aí desse ranking. Depois eu boto Eduardo Batista. Eduardo Batista fazendo um trabalho Eu ótimo. gosto bastante no do Criciúma, né? Também mexendo também com um pouco da trajetória dele também aqui Eduardo no esporte. que ficou 2 anos, bateu na trave na Série B, né? Com o Novo sim, Horizontino. sim. E o pior que não foi 2 anos, sétimo, sexto, não. Foi 2 anos em quinto. Velho. 2 anos seguidos em quinto. Eu ia pra terapia, velho. Eu dizia, meu amigo, 2 anos na portinha. Segundo é Eduardo Batista, terceiro. Assim, o Guto, ele tem um currículo fantástico, né? Ceará, Bahia, o próprio esporte subiu aquele ano. Mas acho que no momento, faz tempo que o Guto não faz bom trabalho, né? Talvez no Remo agora, recuperando o Remo, se subir, possa ser uma retomada, né, da carreira dele. Ano passado ele fez mal no Curitiba, né? Foi mal no Curitiba, foi mal no esporte. Também jogaram ele numa bomba ali que a direção ali... Mas 5 jogos, né? Pra carreira do Guto, fazer 5 jogos no time e ser demitido. E justo, né? Ninguém reclamou dele sair, né? De verdade. Então eu vou de Hélio, Eduardo Batista. Boto Odair Helma. Terceiro. Odair Helma, terceiro. Tá aí o Odair. Atlético Paranaense. Boto quarto, boto... Tá show danado pra ter esse O quarto. quinto é Daniel Paulista. O quinto Daniel. Tá faltando o quarto pra mim. O quinto você já escolheu o Daniel. Eu vou botar o quarto Moza. Porque 2 anos Não, seguidos. não. Vou botar por quê? Risca a Moza. Porque eu vou pelo critério, né? Ele subiu o Mirassol. Né? Um trabalho muito bom Em no Mirassol. números eu não tenho argumento contra o Moza, aí eu vou não. pelo momento, né? Acho que o momento do Moza é muito bom. Vai subir agora o Curitiba. 2 acessos seguidos, né? Com times aí na Série A. Então acho que eles começam a se colocar nesse patamar. Então o meu quarto vai ser o Moza. Deixa eu ver o do Júnior. Júnior, seu ranking. Posso passar para Jarbas, aí Pode. depois eu faço uma análise até De de cada treinador um. diferente. Acho que Tá. para mim seria até mais interessante que Perfeito. fazer um ranking. Tem uma coisa interessante para falar aí. Jarbinhas, primeiro lugar. Não, tá dentro do que Marquinhos. No copinho, não. Mas é o Hélio. Você tá ensinando que quem cola não sai da escola. O Guto, eu não vou botar primeiro, segundo, terceiro, vou colocar Os 5 melhores, vá. os 5 melhores. Hélio, Guto, eu gosto do Dalpozo. Dalpozo. Ele faz sempre um trabalho muito bom. Me lembra os outros? Eduardo Batista, Eduardo Enderson Batista. Moreira, Fábio Carilli, Odair Helma, Eduardo Barros do Cuiabá, Marcelo Fernandes, Roger e Ricardo Catalá. E o Roger por ser um treinador Promissor, né? promissor. Só uma pergunta para Jarbinho. Você colocaria algum desses no lugar de Hélio, Daniel ou Cabo? Colocaria. De Mas Hélio? eu acho que prioridade é renovar com o Hélio. Mas aí tem um problema, que a gente sabe, né? Se Bruno sair... então, Aí Hélio já disse que não trabalha com a oposição. E para Esporte e Santa? Colocaria algum desses? Porque eu acho que o exercício Na é bom hora. esse também, né? Na hora. Eduardo Batista, pra mim, na hora. Eduardo Esporte, né? Batista, eu não sei porque não veio, né? Na verdade, pro esporte, né? Mas tem alguma explicação nisso aí, porque o trabalho que ele fez lá foi bom, inclusive é da sua época, né? Sim, Você é que pode falar melhor que todos nós. Vamos lá, Júnior Câmara. Me fale sobre essa lista. Eu tenho aqui. uma ideia aí sobre isso. Eu acho que o futebol brasileiro passou muito tempo focando em treinador, em quem estava ali no campo e bola. Mas o futebol brasileiro atrasou muito nessa área de gestão, que é uma área que eu sempre quis vir.
pessoas com critérios claros de contratação, de demissão, de momento, de avaliação de mercado. Isso era muito atrasado no Brasil, de forma que o que eles sabiam fazer era transferir responsabilidade. Então, por exemplo, você é treinador renomado, eu te contrato porque é como se eu dissesse, a responsabilidade está nele, eu já fiz minha parte. Eu contratei o cara de nome. Se não deu certo, é com ele. É meio que o escudo, né? Então, esse é que era o trabalho no Brasil. É meio que o escudo, né? Então, por muito tempo, se matou geração de treinadores por causa disso. Nós tínhamos treinadores aí, Guga, que na base que eu conheci, fantásticos, e nunca tiveram oportunidade. E agora eu queria fazer um comentário, porque eu vejo treinadores aí que são fantásticos. Esse Rafael Guanais, aí eu já conheço há 8 anos atrás, e ele já era bom lá atrás, e aí ele ralou, ele diz da história dele, 20 anos para chegar onde ele está. Se preparou 20 anos para estar onde está. Mas como o Rafael Guanais, você tem o Catalá, por exemplo, que também fiz curso com ele, o que está no Bragantino agora. Joguei contra ele, base ano retrasado. E na base ele já se destacava. Seabra, né? O Fernando Seabra. Então nós temos muitos bons profissionais do futebol moderno, como todo mundo fala, que estão preparados, mas não tinha oportunidade, porque o treinador estava no Flamengo, saía para o Fluminense, saía para o Grêmio, os mesmos. Rodando né? os mesmos. Então veja, faltou o Brasil renovar. E eu acho que está fazendo uma renovação atrasada. Mas, por exemplo, você falou aí, Marquinhos, o Moza também, o Moza subiu, mas o Roger, que começou agora, já subiu 2 times, subiu o Atlético e subiu agora. O Léo Condé, que está no Ceará, tem vários acessos, vários trabalhos bons, mas a gente ficava focado muito tempo naqueles treinadores que ficavam rodando. Condé vem de uns 4 anos, 5 anos, excepcionais. E só para explicar, essa lista, o critério foi qual? Pegou os 3 daqui, né? Aí pegamos os 4 que estão no G4 da Série B, né? Os e que os 4 que estão brigando. próximos, né? Porque aí entra Carilli, que assumiu agora o Goiás, Odaí no Atlético Paranaense, e os 4 que subiram da C para B. Tá. Né? Então, Deixa eu esse só foi o critério. emendar aqui com o Júnior, a gente tá com o tempo um pouquinho corrido, mas nas enquetes. Eu ia falar um pouquinho no começo, mas a gente deixou escapar. Qual é o nível dos treinadores? Você estava falando que a gente está Sim. com a renovação um pouquinho tardia, Sim. mas atual, para bater o martelo agora. Qual é o nível atual dos treinadores brasileiros? Acho que razoável. Razoável. Por quê? Porque eu acho que a gente está perdido, o Brasil como um todo. Não é o treinador apenas, ele faz parte de um sistema. O Brasil não sabe para onde vai. Por exemplo, como é que eu formo o jogador? Hoje em dia a gente está formando uma cópia da Europa, trouxe para cá, está formando, faz 20 anos que a gente está nessa metodologia europeia, e o que está saindo no final do processo, todo mundo está vendo. É a crise de identidade. É crise gigante de identidade. E aí os treinadores estão no meio disso. A outra pergunta que você fez, não sei se vai fazer separadamente, mas para mim, os melhores treinadores do mundo, Faria junto mesmo, mas já que você emendou, Eles- qual a eles- melhor escola de treinador? para mim, a Argentina, sem dúvida. E eu tirei a Argentina. Mas por que a Argentina? Porque eles têm clareza do que eles querem. Eles têm um curso já há muito tempo da AFA que formam treinadores. Para você ter ideia, todo mundo diz que o 10 não se forma mais, a Argentina continua formando 10. A Argentina sabe o que é que ela forma bem. Eu até fiz um vídeo hoje falando sobre isso. O Brasil sempre formava o 9 e o 10, o 9 e o 10, o 9 e o 10. A Europa vinha aqui para buscar o 9 e o 10. Ronaldinho Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Romário. Era a nossa identidade. Aí agora a gente só forma 7 e 11, que são as beiradas. A gente descaracterizou o futebol brasileiro e paramos de formar o que a gente formava. A Argentina não faz isso. Então os treinadores Mesmo perdendo, né? Mesmo perdendo. Muito tempo na fila. Então, por que eu respondo isso, viu, Guga? Se a gente for falar mal dos treinadores sem falar do sistema que eles estão envolvidos, eu acho que não é justo. Eles estão num pacote e sofrem por isso. A Argentina, pelo nível de organização, os treinadores de lá eles são beneficiados. Eu só acho que a gente às vezes incorre num erro, Júnior, e não é discordando de você, mas é mostrando outro ponto de vista, que a gente se baseava muito na ginga e malícia, né? Sim. Assim, a gente tem um talento natural. Eu acho que a gente podou demais esse talento, mas acho que ele deveria ter sido podado um pouquinho. O que é explicar isso? A gente era muito solto taticamente. Sim. E o futebol, no meu amigo Lúcio Alves, vai dar em mim, porque ele diz que não mudou nada. Para mim, ele fala isso brincando, obviamente. Para mim mudou muito e a Europa começou a sobressair um pouco da gente na parte tática. A nossa ginga e malícia já não era mais o suficiente para vencer, porque a Europa também absorveu um pouco daqui. Bem menos do que a gente absorveu da Europa. Então eles começaram a criar... Não é pancada, mas criar sistemas de que o cara habilidoso ficava meio encurralado e tal. A gente podou demais, a gente torou na raiz. E aí o cara ficou quadradão. Igual o europeu. A gente, para ter um cara mole, habilidoso, um Rivaldo, um Juninho Paulista, que era liso,
muito difícil, principalmente jogando pelo meio. Aí viraram, sacode pra ponta, que aí ele tem espaço pra pedalar e correr. A gente parou, principalmente, de perder esse 9, eu acho que é assim, a maior perda que a gente teve. A gente não consegue, desde o do Ronaldo Fenômeno, a gente vai passar por Fred, por Luiz Fabiano, que eram bons atacantes, mas nunca a nível mundial, pra mim. Mas a gente perdeu também os caceteiros, os volantes. A gente não tinha os volantes, não tinha um Dunga, não tinha um cara que fazia o trabalho sujo. A gente também perdeu. Se tinha alguma coisa que a gente tinha que copiar da Europa, era esses caras, pô. E a gente não copiou. E nessa crise de identidade a gente nem faz mais o que a gente fazia, que eram os 9 e o 10. Também, e a gente perdeu o que tinha de argentino. Digo nem europeu, mas o que a gente tinha de argentino, que era o caceteiro, a gente não tem mais. Porque Casimiro é o último dos moicanos e eu não sei nem até quando vai. Mas enfim, eu acho que é isso. Acho que a gente podou demais. Poderia ter podado um pouquinho, mas a gente sabe... E nesse sistema, só para finalizar, o jogador de personalidade, ele não se deixa aprisionar. Então, por exemplo, você pega um Neymar da vida, mesmo vivendo esse contexto que eu falei aqui, ele não aceitou ficar preso a isso aí. Sim. Então, estímulos na base que ele recebia, exemplo, de receber uma bola na beirada e não arriscar, ele disse, eu vou arriscar, eu vou fazer diferente. Estevão, não sei se vocês viram, mas Estevão decidiu ir para o Chelsea muito mais pelo projeto do Chelsea para que ele jogasse de armador. Porque teve clube que... Ele era armador. Teve clube que ofereceu mais dinheiro para ele, mas ele não seria um 10, vamos dizer. Sim. Ele jogaria em outra função. Ele disse, não, eu vou ganhar menos, mas eu vou jogar na posição que eu sei que eu vou potencializar. Sim, então ele escolheu ir para o Chelsea por causa disso. Então, essa falta de caracterização e o que você falou antes também leva em consideração. Se você pegar as grandes potências, onde é que se demite mais rápido e com mais vezes? Então, como é que o treinador sobrevive num ambiente louco desse? Que ele tem que abrir mão da ideia para sobreviver. Para sobreviver. Então, é muito injusto. Segurar o emprego. O nível do nosso treinador é baixo. Calma. Vamos. A Abel tá falando aí direto, metendo pau no futebol brasileiro, que precisa mudar. Mas você vê, dos treinadores estrangeiros que vieram ao Brasil, quem deu certo? Né? Se você pegar um universo de 100, você conta na mão. E aí eu vou para uma outra pergunta. Deram certo aonde? Nas potências. Nas potências. Palmeiras então, e Flamengo. A discussão é muito mais profunda na questão que de não nível. deram. 80. Deixa eu dar uma opinião. Claro, Jamie, fica à vontade. A gente está falando em treinador brasileiro. Eu acho que o Brasil pecou muito em preparação mesmo. Foi poucos cursos, a CBF não proporcionou nada. Os treinadores também não se interessaram em se reciclar, em fazer cursos fora, nem nada. Aí vem a evolução. A evolução de treinadores portugueses é fantástica. É fantástica. Fica defendendo que eles jogou lá. Não existia treinador português. No mundo não existia. Lá em Portugal, a metade dos times da Série A e B era estrangeiro. Só era brasileiro, era espanhol, era, enfim... Holandês, era tudo, mas não eram os portugueses. Aí vem o investimento. Esse investimento, existe uma universidade. Só é treinador hoje em Portugal quem passa pela universidade. Tem que passar durante, eu não sei quantos anos são, mas são mais de 2 anos. Antônio Oliveira passou não, né? E apesar dos grandes jogadores, acho que reflete o sucesso da seleção de Portugal e isso também. Exato. O crescimento externo. Então, houve um investimento. Verdade, Marquinhos. Houve investimento. Se O que reflete nós na não seleção, tivemos né? aqui foi isso. O Júnior é treinador e ele optou agora para outra carreira dentro do futebol, mas por investimento dele. Ele não teve nada de ninguém. A federação te deu alguma coisa? Algum clube? Nada. Então, lá existiu isso. Então, para mim, vocês estão falando do futebol argentino, o futebol argentino passou muito ruim. E fale mal, de treinadores joga na cara dele. Em certo momento. Por quê? Também não teve nada de investimento, não teve lá atrás. Ele foi bom lá atrás. E recuperou porque foi campeão do mundo. Somente por isso, porque há quantas competições sul-americanas que não ganha? Mas você pega, Jabinho. Não você tem, vê, não vai, bota 5 anos mas há muito frente. tempo, você pega algumas seleções sul-americanas, muito técnico argentino. Muito o quê? Técnico argentino, seleções sul-americanas. Tem. Colômbia, Equador, Bolívia. Tá aí pra você a entrevista com Júnior Câmara, nosso ex-traíra, nosso eterno traíra, por que não? Eterno traíra. Júnior Câmara falando muito sobre futebol, dando uma aula, sabe muita coisa.
Júnior Câmara sobre o futebol e concedeu essa entrevista no nosso programa aqui de reprises, né? Na nossa retrospectiva dos Traeiras, resolvemos destacar esse programa com o querido Júnior Câmara. A gente volta na segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus, deixa o like, é importante também. Quem não deixou, não economiza, deixa o like pro Léo Medrado e os Traeiras. A gente volta na segunda-feira com mais retrospectiva do Léo Medrado e os Traeiras. Abraço forte, fiquem com Deus.